Irmãos, vamos, com parte aqui do nosso culto, passar para a reflexão na palavra do Senhor. Nós estamos no segundo domingo de uma nova série de mensagens, que tem como tema principal as vitórias do crente na glória futura. As vitórias do crente na glória futura. Eu sei que nós vivemos aqui nessa história com um misto de desejos. E o crente, ele tem alguns desejos que nos colocam por vezes em conflito. E um desses desejos é o desejo de estar com Deus. O desejo de estar com o Pai, o desejo de estar na glória eterna. O crente que não deseja isso, ele está com algum problema, ele está com algum distúrbio na fé dele. Todo cristão, ele precisa ter um anseio muito grande com a glória futura. Só que eu sei que isso é um desafio para nós, porque nós sabemos que há dois caminhos de nós alcançarmos a glória, estar definitivamente nos braços do Pai, descansando na vida que nós conhecemos como a vida eterna. Ou Cristo vem nos buscar, na sua segunda vida, aquele dia que será glorioso, e que nós também devemos ter um grande anseio por ele, como eu disse, orar por esse dia, Maranata, vem Senhor Jesus. Esse é um dos caminhos. Agora, outro caminho para a gente alcançar a glória eterna, a glória futura, a gente sabe qual é. A morte. A morte, a única coisa que ela pode fazer com o crente é levá-lo para Jesus, levá-lo para Deus. É só isso que a morte pode fazer. Então nós ficamos nesse... por isso que aqui tem um misto de desejos que a gente entra um pouco em conflito, é natural dentro da nossa humanidade. Porque a gente quer estar com o Pai, mas também ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer, ninguém deseja assim, a não ser alguns distúrbios que de fato tem, fruto do pecado que infelizmente corrompe, né, toda a natureza de Deus criada, e por vezes nós temos doenças que fazem com que as pessoas tiram a vida. Pessoas que sofrem com depressão, outras doenças, até psíquicas, que são levadas a tirar a sua própria vida. Tem pessoas que, por angústia espiritual mesmo, também são levadas a tirar a sua própria vida. Mas isso não é normal. A gente sabe que nós estamos falando de exceções, de casos que não são anormais. Casos que a própria medicina vai tratar, porque o autoextermínio não é algo normal. Não é algo normal. Então, tirando esses casos de exceção, ninguém deseja a morte. Por outro contrário, o crente deseja estar com Cristo. É o grande desafio que nós temos. Eu disse que o que eu pretendo com essa série de mensagens, né, que todos nós possamos aprender mais sobre as vitórias que nós teremos nessa glória futura, porque nós temos vitórias lá, e a gente já observou a primeira vitória no domingo passado, que é a vitória sobre o pecado. Quando nós fecharmos os olhos para essa realidade e abrimos os nossos olhos na eternidade, não pecaremos mais. Eu não disse uma frase, no último sermão, estava aqui no rodapé do meu sermão, eu não li ela. Frase que eu anotei, falei assim, eu tenho que terminar com essa frase, né? E eu não terminei. E a frase era o seguinte: quando nós fecharmos os nossos olhos, ali será o nosso último momento em que pecamos. Quando nós fecharmos os nossos olhos, ali será o último momento que pecamos. Ou seja, enquanto a gente estiver vivo aqui, a gente está em pecado. Mas quando a gente fechar o olho, definitivamente, é o último momento em que pecamos. E quando nós abrimos os nossos olhos, o pecado não mais terá efeito nenhum em nossas vidas. E nós observamos no último domingo quão precioso é isso, né? E quão vitorioso é isso, essa vitória conquistada por Cristo Jesus na cruz, de pagar os nossos pecados e vencer os nossos pecados na cruz do Calvário e nos dar uma vida eterna onde que o pecado não terá mais efeito. Isso é grandioso, irmãos. Isso é grandioso, é uma grande bênção que nós temos. E talvez, no final dessa série de mensagens, e aqui que eu espero, né, que cada um chegue,
a gente chega no final da série de mensagens com um desejo maior de estar com o Senhor Jesus Cristo. A gente tem um desejo maior por isso. Obviamente que eu não quero que ninguém ore falando assim, Deus me mata, né? Não, não é para ninguém chegar com essa conclusão, né? Deus, agora eu quero morrer mesmo, porque é tanta coisa boa, né? Que a gente, então, já apressa os passos, né? Eu tenho certeza que ninguém vai fazer esse tipo de oração, né? Mas que, num bom sentido, esse conflito até aumente em nós. Assim, eu quero tanto estar com Deus, é muita bênção que a gente vai desfrutar na glória eterna. Mas Deus tem um propósito para todo mundo aqui nessa vida ainda. Alguns com vários anos de vida, talvez outros com um pouco menos anos de vida, mas todo mundo tem um propósito para ser cumprido aqui, e a senha de todo mundo está lá já. Eu não sei que dia, que é a minha, que é a dos irmãos aqui, um dia Deus vai chamar, né? Então, a gente não deve se preocupar com essas coisas. Mas que a gente deve ter um desejo bom, gostoso no coração de estar com Cristo, a gente tem que ter. A gente precisa ter. Então, no primeiro domingo, nós falamos sobre a vitória que nós desfrutaremos na glória eterna, a vitória definitiva sobre o pecado. Hoje, eu queria, a partir do texto de Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 15, nós conhecermos mais uma dessas vitórias que serão conquistadas, que serão desfrutadas na glória eterna, essa é a palavra correta, as vitórias que serão desfrutadas na glória eterna, que são as vitórias sobre as tentações. E aí nós vamos nos fundamentar e ser auxiliados pelo texto de Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 15. Eu vou ler esse texto, eu peço que os irmãos acompanhem atentamente a leitura desse texto. Tiago, lá no finalzinho da nossa Bíblia, né? Depois de Hebreus, nós temos a epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 15. Assim diz a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos orar mais uma vez? Pai, louvamos a Ti, Deus, por Sua bondade, graça e misericórdia. Nós louvamos ao Senhor, porque como demonstração dessa bondade, o Senhor já nos apresenta aquilo que nós desfrutaremos na glória eterna. Coisas preciosas, Deus, nos aguardam. E louvado seja o Senhor por isso. Que o Senhor possa nos ajudar, Deus, no aprendizado daquilo que nós vamos vivenciar na glória eterna, a vencer aquilo que nos incomoda e que luta contra nós nesse tempo aqui, Deus, nesse tempo presente. Que a sua palavra, ela possa encher o nosso coração, Deus, de ensino, de exortação, mas também de esperança e de alegria, e que nós possamos ser educados por Ti nessa noite, Pai. Fala conosco, que o Teu Espírito Santo nos conduza em todas as coisas, no falar, no ouvir, que nós saiamos daqui edificados por Ti. Essa é a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Irmãos, nós veremos, no decorrer da série de mensagens, que
as vitórias que eu tenho falado, as vitórias que nós desfrutaremos na glória futura, elas serão basicamente, né, em alguns sentidos, que nós vamos tratar aqui, a anulação ou a aniquilação de inimigos. Aniquilação de inimigos. Porque a vitória, ela só pode ser conquistada quando a gente vence o inimigo. Né? É uma vitória. A ideia de vitória é que existem inimigos para serem vencidos. Às vezes, né, em alguns mundos, como o mundo do esporte, né, às vezes é só o adversário. Né? O Atlético, quando ganha do Palmeiras, é o adversário. O Atlético, quando ganha do Cruzeiro, é o inimigo mesmo. Né? É inimigo, né? Mas aí depende, mas às vezes é só o adversário, né? Tem pessoas que são próximas e às vezes estão no esporte ali disputando. Mas aqui na nossa perspectiva, quando nós estamos falando das vitórias, nós estamos falando sobre vitórias sobre inimigos reais. Inimigos reais. Sobre adversários nossos. É interessante que nós vamos ver que quando nós olhamos para esse adversário e olhamos para nós, a gente não consegue vencer esses inimigos sozinhos, nenhum de nós. Porque esses inimigos, eles são, primeiro, poderosos, não são inimigos pequenos, eles são inimigos fortes. Eles são inimigos que, muitas vezes, conhecem muito do nosso ser, e por isso que são inimigos perigosos. A pior coisa que você pode ter num inimigo, é esse inimigo conhecer você. Às vezes nem é tanto a força do inimigo, porque podem ter inimigos fortes que, às vezes, pode perder a batalha, mesmo sendo muito forte. E talvez o que faltou nesse adversário forte, é conhecer aquele a quem estava enfrentando. Então, quando o nosso adversário nos conhece, aí a gente tem que ter o pezinho mais atrás, a gente tem que ter o receio maior, porque a pior coisa é um adversário conhecer o seu inimigo. E vários desses adversários que nós enfrentamos aqui, nos conhece. Sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas limitações. O grande arquiteto de todos eles é o próprio Satanás. Satanás não nos conhece, não em todas as coisas, mas ele conhece a humanidade. Conhece. Até porque nós estamos falando de milênios, que Satanás está aqui, rodeando a terra. E por isso ele conhece. Conhece, e ele é o grande arquiteto do mal, e ele vai conhecendo toda a potencialidade negativa que o homem ímpio pode produzir. E é interessante como o Satanás ele vai só dando mais força para esse potencial humano pecador, sabe? Ele vai, como o arquiteto da maldade, cada vez mais trazendo mais força para que esse homem produza mais mal. É por isso que a gente vê sociedade produzindo grandes males, e assim será, irmãos, e assim será. Porque essa massa de pessoas ímpias, elas serão conduzidas por Satanás, pelas suas próprias vontades, e pelo mundo a cada vez produzir mais mal. Mas o inimigo das nossas almas que nos conhece, ele vai colocando diante de nós, né, os seus braços desses inimigos que tem. E um deles é a tentação. Tentação. Irmãos, que inimigo cruel nós temos diante de nós, que são as tentações. Pode parecer, às vezes, nessa primeira fala, quando eu disse assim, uma das vitórias que nós teremos na glória futura é não ser tentado mais. Talvez você possa estar sentado aí no banco pensando assim, acho que isso não faz muita diferença na minha vida, porque eu não sou tentado assim. Eu não sou tentado. Deixa eu pensar aqui em que eu fui tentado hoje, que eu fui tentado ontem. Não, eu não sou tentado. Eu acho que isso aí tem pouca importância para mim, porque eu vivo uma vida sem tentações. Irmãos, o fato de pensar isso já te coloca numa situação de perigo, de fraqueza. Porque assim, um dos grandes perigos na guerra
é o nosso adversário nos conhecer, um outro grande perigo numa guerra, inclusive tem um livro muito conhecido, que chama A Arte da Guerra. E nesse livro fala que um dos perigos, né, que a gente pode ter, que pode nos enfraquecer na guerra, é a gente menosprezar, a gente minimizar os nossos defeitos, as nossas falhas. A gente achar que não é tão ruim em determinadas coisas, ou achar que não é tão fraco em determinadas coisas, ou que a gente não sofre determinados males. E aqui está um grande perigo que todo crente pode viver. É a ideia que, eu sou forte contra as tentações, ou, não, eu nem sou tão tentado assim. Irmãos, eu queria falar para todos nós aqui, lê do engano, porque nós somos diariamente tentados. Irmãos, é diariamente tentados. Talvez muitos aqui sejam tentados agora a sair daqui, mesmo não tendo sede, a deixar o sermão e ir ali atrás tomar um gole d'água. Isso é uma tentação. E que muitas vezes ela vence a gente. Ela vence. Coisas sutis, né? Tão pequenas. Quem de nós não poderia vencer uma batalha de ficar mais alguns minutos sentado num banco, mas nós somos tentados a levantar e ir ali atrás. Uma tentação desse tamanhozinho, irmãos, que nos vence. Que nos vence. Nós somos tentados o tempo todo, em várias coisas. Não é à toa que a jornada de Cristo Jesus na terra, Jesus ele vai enfrentando os nossos inimigos. Jesus fez isso no seu ministério. É por isso que representante Deus nos mandou. Porque Jesus, em tudo que ele fez passo a passo. Questão de vencer cada um dos nossos inimigos. E como Jesus venceu é aquela vitória contundente, sabe aquela vitória? Que quando a gente vai para o mundo do futebol, onde os cruzeirenses sempre falam do 6-1 em cima do Atlético, né? Que é a vitória que não teve dúvida, mas eles se esquecem, eles acham que é uma mentira, não, é uma lenda, tem um 9-2, né? Aquela vitória que não gera dúvida, sabe, está lá. Então, essas vitórias Jesus foi assim, Jesus em todos os adversários, ele não tomou nenhum gol, ele venceu categoricamente cada um dos inimigos. E para que a gente não possa menosprezar a questão da tentação, quando Jesus ele inicia o seu ministério terreno, qual é um dos primeiros inimigos que ele vai vencer? Satanás o tentando. Jesus mostra, e tem vários aspectos naquela tentação de Cristo Jesus. Uma das principais é, o Deus homem encarnado, ele pode ser afligido por questões que nos afligem. E Jesus mostrando a vitória que o primeiro Adão não conquistou. Adão, ao ser tentado, ele caiu. Foi Eva. Não, foi Adão, irmãos. Os nossos primeiros pais, ao serem tentados, caíram. E Jesus, logo no pontapé inicial, no início do seu ministério, ele enfrenta um desses inimigos, que são as tentações. E ele o enfrenta na sua carne, na sua humanidade. E veja só, no seu estado de humilhação, é o Jesus encarnado. E mais humilhado ainda, porque Jesus ele vai enfrentar esse adversário como? Com fome, com sede. A fome como os meninos acordam, né? Tem dia que o João acorda, ele acorda, estou lá fazendo café, e chega o João, todo meio marrentinho, né? Ele fala assim, papai, tem mingau, estou com fome. Está com fome o quê? Ele comeu, anda dormir, acordou, não está com fome não, né? A gente às vezes usa isso, né? Estou com fome, né? Que fome? Fome de 4 horas, de 3 horas, de 6 horas, fome. Fome é o que Jesus passou, 40 dias sem comer. Isso é fome. O Cristo está humilhado. Ele está humilhado ao ponto aquele que os anjos podem o servir, não o serviram. Porque a humilhação de Cristo é uma auto-humilhação, né? Ele que se propõe a ser humilhado, e ele é de fato humilhado, e ele está
inclusive em sua humanidade, escancarando a sua humilhação, e ele é levado, veja só, pelo Espírito Santo de Deus, né? É o Espírito que conduz Cristo Jesus, está lá em Mateus 4, né? Para que ele pudesse ser tentado ali por Satanás. Então não é à toa que isso está na Bíblia. E não é à toa que o ministério de Cristo mostra esse primeiro inimigo. É um inimigo que todos nós enfrentamos, porque as tentações, elas são diárias. Elas são coisas corriqueiras de um mundo ímpio, de um mundo pecador. Nós somos tentados o tempo todo, o tempo todo. Tiago está nos fazendo um alerta aqui. Primeiro ele faz um alerta positivo, ele fala assim, ó, bem-aventurado, né? Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação. Aqui a palavra provação, nesse texto aqui, ela pode ter dois significados, o tanto de provação como o de tentação. Tiago mesmo vai falar que há uma diferenciação nessa ideia de provação e de tentação. Porque a provação, irmãos, ela pode ser algo que o próprio Deus traz ao homem. Só que Deus nos prova com qual objetivo? De nos fortalecer, de nos amadurecer, de que a gente possa crescer em nossa vida espiritual. Deus nunca tem um propósito final em levar o homem provado à queda, ao mal. Porque senão Deus seria um produtor do mal. E essa nunca é a intenção do nosso Deus, produzir o mal. Deus, quando prova o crente, prova os seus filhos, Ele quer que esses filhos alcancem a maturidade. Assim como um pai que está ensinando o seu filho a andar e faz uma prova que o filho possa ir de um sofá ao outro. Por mais que naquela jornada o filho possa cair, não é nunca o desejo de um pai que o filho caia. Não foi para isso que o pai fez o desafio. A não ser que seja um pai muito sarcástico, né? Faz até questão de afastar o sofá. Eu quero que esse menino vai para o chão mesmo. Né? Pai, quando está ensinando o filho a andar, não faz isso, faz. Não, pelo contrário, a gente faz até questão de colocar o sofá um pouquinho mais perto. Porque a gente sabe que ele não vai dar conta de 4 passos, mas 2 passos ele dá. E aí a gente coloca um pouquinho para que o filho possa andar, porque o nosso objetivo não é que ele caia, é que ele ande. E depois a gente vai afastando, aumentando aquela prova, até que, veja só, o filho andou. É assim que Deus faz conosco. Ele não tem interesse nenhum em nossa queda, quando Ele nos prova. Ele tem o interesse que a gente caminhe de um sofá para o outro. E possa vencer aquele desafio e amadurecer e crescer na fé. É assim que Deus faz conosco. Então, Deus, Ele, em suas provações, Ele tem um objetivo, é o bem de seus filhos, o bem do seu povo. Agora, a tentação não. E por isso que a tentação não pode vir de Deus. A tentação não pode vir de Deus. Então, é por isso que Tiago está falando aqui, no versículo 13, dizendo assim, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. E Tiago vai falar o porquê disso. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. O que Tiago está tratando aqui? Ele trata de algo que a tentação tem um objetivo. A tentação tem um objetivo de produzir o mal. O mal. Então Deus, ora, Ele seria mal se Ele nos tentasse. Imagina Deus? Aí a gente está falando de um Deus que seria mal, né? Sim. É a ideia de afastar o sofá. Eu vou afastar porque eu quero que você caia. Alguém tem uma ideia de Deus pensando dessa maneira? Não, né? É estranho a pessoa de Deus, né? O Deus que nós conhecemos e que nós adoramos, Ele não é assim. Ele não afastaria os sofás para que nós, enquanto crianças pequenas na fé, pudéssemos tropeçar no meio do caminho. Ele não faria isso. Não tem maldade no coração de Deus. Deus é amor. Deus é bom o tempo todo. Deus não faria isso. Deus não colocaria um chinelo no meio do caminho para a gente tropeçar. Ele não faria isso. Ele não tem interesse nessas coisas. Por isso, a Deus, Ele não pode ser tentado. E às vezes a gente está sendo tentado por algumas coisas, e a gente cai em tentações, a gente fala assim, por que Deus fez isso comigo? Não, Deus não fez não. Não foi Deus não. Meu amigo, não foi. Não foi. Tiago vai falar de onde vem essa fonte.
Assim, ó, ao contrário, versículo 16. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Será que Tiago não errou aqui, não, irmãos? Não sei. Achei que ele errou. Ele poderia estar errado aqui. Será que não? Porque quando nós falamos de tentação, nós atribuímos a quem o dono da tentação? Ao diabo. Percebam que Tiago não fez isso aqui, ou fez? Ao contrário, cada um é tentado pelo diabo? Não. Por mais que, vejam só, o diabo nos tenta, tá? O diabo sim. Não, o diabo ele gosta de afastar os sofás, colocar uns chinelinhos ali. É o que os meninos fazem lá em casa. Eu acho que a gente acha que os meninos não é santo, né? Mas não é santo não. Porque tem hora que eu chego na sala assim, a Dana então, coitada, quase descabela, que tem tanta coisa na sala, tá ali aquele negócio, né? O João tem uma tal de barreira, de não sei o que lá, muita criatividade, e assim, é um chinelo, é um brinquedo, é um negócio assim de piscina que os meninos arrancaram lá de não sei o que. Irmãos, assim, não, é feito para cair. Não, esses meninos, quando eles pensarem nisso, eu vou derrubar o papai e a mamãe, só pode. Não tem condição. Parece que eles maquinaram aquilo ali. Assim, eu vou derrubar o papai e a mamãe, e eu tenho certeza que se eu cair, eles vão rir. Né? Mais que não fosse o objetivo, mas eles iam rir na hora que eu caísse. Né? Satanás, sim, Satanás colocaria, né? Um chinelo, uns negocinhos ali, uma água derramada, alguma coisa, um shampoo, um detergente, para ficar mais escorregadinho, para que quando a gente passasse, a gente caísse. Satanás ia fazer isso, com certeza. Satanás, ele tenta, assim como ele tentou o nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás não nos tentaria, irmãos? Irmão, é atrevido esse tal de Satanás. Porque ele tentou o Senhor Jesus. Ele não conhecia Jesus. Como não conhecia, irmãos? Será que Satanás não sabia com quem ele estava lidando? É óbvio que ele sabia com quem estava lidando. É claro que ele sabia que ele estava diante do Filho de Deus. Ele sabia disso. Mas tão astuto e atrevido é o inimigo das nossas almas, que ele tentou Jesus. Ele viu talvez na possibilidade da fraqueza de Cristo Jesus por não comer e não beber, e falou assim, está aqui a minha oportunidade de ouro. Agora eu vou fazer com que esse Filho de Deus possa cair. Eu falo que ele é muito atrevido, porque ele mesmo conhecendo Jesus, ele ainda tentou. Aqui não é tentou que ele tentou tentar. Ele fez essa tentativa. Eu vou tentar Cristo Jesus. Eu vou tentar, porque ele está muito fraco. Eu acho que eu vou conseguir, e veja só, como que os desafios colocados ali para o nosso Senhor e Redentor foram desafios difíceis, o qual Cristo venceu todos. Aí eu te chamo para pensar, se Satanás, sabendo quem é Cristo Jesus, tentou o Senhor e Salvador, qual é a dúvida que cada um aqui possa ter na sua mente que Satanás não vai nos tentar? Ele olha assim, joelhando, que é isso? Aí é tarefa fácil. Difícil foi Jesus, eu não consegui, mas joelhando? Joelhando é fácil. Eu conheço, eu sei as fraquezas dele. Ele já demonstrou em muitas coisas na sua vida. O Rogers? Não, sei. Tarefa fácil. Fabinho? Sei. Satanás conhece, se ele tentou Jesus Cristo, qual seria o empecilho dele para nos tentar, irmãos? Satanás vê em cada um de nós, e aqui está um grande ponto de atenção que nós devemos ter. Satanás vê em cada um de nós um grande potencial de queda. Se ele foi atrevido a ver isso em Cristo Jesus, quando ele olha para a gente, ele fala assim, aqui eu vou deitar e rolar, ué. É isso que Satanás vê em nós. Um inimigo fraco, com um grande potencial de queda. Ele nos olha assim. E aí, com as suas armas, ele vai tentar nos arguir, nos derrubar, afastar os sofás para que a gente caia. Só que, apesar disso, e essa é uma realidade, Tiago vai num outro caminho. Ele vai chamar a nossa atenção para um outro inimigo. Ele fala assim, ao contrário, versículo 14,
cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atraz e seduz. Ah, irmãos, tem algo dentro de nós. Tem algo dentro de nós. Aqui, veja só, ele não chamou o adversário Satanás para a sua defesa do que ele está querendo falar aqui. Ele chama um outro adversário que está embutido na nossa carne, que é a cobiça. Ele está chamando o inimigo carne aqui. Porque cada um de nós é tentado pela nossa própria cobiça. Então, às vezes, nós passamos por decisões difíceis na vida, e às vezes a gente escolhe o caminho errado, e nós atribuímos a esse caminho errado muita malandragem, muita esperteza de Satanás. Enquanto talvez Satanás, se ele pudesse, ele levantaria, não, nesse caso aí eu não tenho nada a ver não, foi você mesmo. Quem te tentou foi a sua cobiça, quem tentou foi a sua carne, é o que você tem alimentado do velho homem. Não me coloca nisso aí não. Eu vou abrir um parênteses aqui, se a gente pudesse pensar um pouco mais, né, fora da caixa, né? Imagina quando a gente chegar ali e a gente vê os nossos pecados, a gente achar que punhado de pecado que a gente atribui a Satanás, a gente vê que ele não estava naquilo ali, em várias coisas, era a gente mesmo, era o nosso ser mesmo, era eu mesmo que queria fazer aquilo ali. A gente achou, não, naquele dia, eu tenho certeza que o inimigo plantou ali o negócio. Não, ele nem plantou, passou nem perto. Foi eu mesmo que quis pecar, com a minha própria vontade. E Tiago está colocando isso. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Aí depois ele vai terminar aqui no versículo 15, todo o caminho. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E quantos nós vimos que já trilharam esse caminho aqui, da cobiça, a cobiça, depois de concebida, dá a luz ao pecado, o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Muitas vezes nós trilhamos esse caminho aqui, exatamente esse caminho. A gente cobiçou algo, desejou aquele algo, experimentou aquele algo foi consumado em pecado, e aquele pecado gerou uma morte para a gente. Esse é um caminho que muitas vezes nós passamos por ele, às vezes até repetido, tem até figurinha repetida nesse caminho aqui, irmãos, de ser tentado, de saber que foi tentado, caiu, a gente pede perdão a Deus, e novamente a gente é tentado naquela mesma situação, e nós caímos novamente. E, às vezes é um caminho de uma figura repetida. Agora, se o nosso adversário nos conhece, irmãos, ele nos conhece, nós precisamos olhar, a gente precisa ver o copo mais cheio. Eu falei tanta coisa aqui que o copo ficou vazio, né? Mas vamos ver o copo meio cheio? Cheio. Okay. Se o inimigo das nossas almas nos conhece, aquele que nos ama nos conhece por completo. Deus tem todo conhecimento de nós. Ai, como Ele nos conhece. E por causa disso, o que Deus faz? Muitos veem a lei de Deus como um jugo, um peso, algo que está sobre as nossas costas e que nós não conseguimos carregar, ou parece de um Deus irado, um Deus que quer punir o seu povo e dar a lei. E vem na lei de Deus, um Deus que quer cercear a liberdade do homem, quer fazer com que esse homem viva essa vida aqui de uma maneira mais penosa. Essa é uma visão que muitos têm dos crentes. Porque quando as pessoas olham para os crentes, assim, vocês têm que obedecer umas leis meio estranhas, né? Vocês não podem adulterar não, né? Não pode trair a esposa não, né? Não pode não. Estranho isso, né? Estranho, muito estranho. Vocês não podem encher a cara não? Não. A Bíblia fala que não pode não. A gente não pode se brigar. Estranho essas coisas, né? Vocês não podem estar com uma pessoa num dia, com outra pessoa no outro dia. Não pode não. E o mundo está olhando para essas coisas e fala assim,
Que triste vida é essa dos crentes, hein? Nossa, evangélico deve ser. Aqui, vocês não podem fofocar, não? Não, não podem não, mas a gente fofoca assim mesmo. Não pode não, mas a gente fofoca assim mesmo. Ah, é fofoca? É, mas é uma fofoca mais velada, né? É. Não, mas deve ser chato ser crente, né? Deve ser chato ser crente. Porque tanto não, tantas coisas, não. Mas veja só, a lei que nós temos é um Deus que nos conhece, é um Deus bondoso, é um Deus que ama, é um Deus que tem misericórdia de nós, é um Deus que vê esse homem que está enfundado em seu pecado, nas suas mazelas, nas suas cobiças, e ele vai assim, meu Deus, eu preciso cuidar desse homem, está aqui a minha lei. Ah, a minha lei que é amável. A minha lei que é mais doce que o destilado do mel. Ah, essa é a minha lei. A minha lei cuida de vocês, a minha lei não está aqui para ofender vocês, a minha lei não está para gerar mais um peso de vocês, pelo contrário, a minha lei está aqui para fazer com que vocês vençam os inimigos, possam lutar contra eles, possam vencê-los, possam se fortificar, possam ser libertos daquilo que realmente escraviza a gente. E é tão interessante que a lei, ela é dada a um povo que viveu 400 anos na escravidão. O Egito, irmãos, e a escravidão no Egito, no Antigo Testamento, ela representa a escravidão espiritual que os ímpios vivem. Todo mundo que está afastado de Deus, está no Egito, está numa escravidão profunda. Então, nós estamos falando de um povo que viveu a escravidão por 400 anos. E quando eles são libertos, eles são libertos, eles vencem o exército de Faraó e começam a caminhar no deserto. Aqueles homens e mulheres que estavam se sentindo livres, e de fato estavam livres do poder da escravidão do Egito, o que eles recebem logo no começo da caminhada? Uma lei. Talvez um poderia pensar lá do povo de Israel, com certeza não pensou. Não é possível que não pensou. Eu pensaria. Assim, meu Deus, 400 anos de escravidão, a gente penando sobre a lei desse império. Agora vem mais lei? Agora vem uma outra lei? Não está certo isso não. Moisés, vem cá. Não, você me libertou, né? O povo de Israel reclamava de tudo, né? Lá no Egito a gente tinha as carnes gordas, né? Você me libertou para a gente não passar fome aqui no deserto. E eu falei, Moisés, lá a gente tinha a mão pesada do faraó sobre nós, aí você libertou a gente para dar mais lei. Irmãos, mas aqueles corações gratos a Deus que estavam ali no deserto, aqueles corações que viram a poderosa mão de Deus, o Deus que os libertou do Egito e está levando eles para a terra da promessa, aqueles corações que sinceramente entenderam isso. Quando Moisés chega com aquelas tábuas da lei e começam a ler para aquele povo, aqueles corações sinceros deveriam ter derramado lágrimas de choro, vendo a bondade de Deus, quando Deus falou assim, não terás outros deuses diante de mim. Honra teu pai e tua mãe. Não furtarás. Não matarás. Aqueles homens deveriam ter chorado diante da lei. Assim, que lei grandiosa é essa? Que lei que nos liberta de nós mesmos? E qual é o último mandamento, irmãos? Não cobiçarás. Não cobiçarás. O maior dos nossos inimigos é deixado no último mandamento, a cobiça. A cobiça, irmãos, é o maior dos inimigos, não é à toa que ele é o último. Porque todos os outros, as quebras dos outros mandamentos, iniciam com a cobiça. Com a cobiça. E é justamente o que Tiago está falando aqui, falando que nós somos tentados principalmente por causa das nossas cobiças. E por isso que Deus, em sua lei, que nos liberta e que nos ajuda a vencer, inclusive, as nossas tentações, Ele nos instrui e nos ensina, não cobiçarás. É fácil não cobiçar? Não, não é fácil. Não é fácil não cobiçar, porque a gente cobiça o tempo todo. A gente quer algo que não nos é dado, e eu quero aquilo. O estranho é que a nossa velha humanidade, ela deseja muito aquela coisa que eu não podia ter, e não deveria ter, mas ela deseja aquilo. E o que é a tentação, irmãos? A tentação é algo seguinte, assim como a aprovação também.
Mas a tentação é uma encruzilhada. É uma encruzilhada. A tentação são aquelas coisas difíceis, desafios que estão diante de nós todos os dias, em todo o tempo, onde que nós devemos escolher um dos caminhos, ou o caminho do bem, ou o caminho do mal. Ou o caminho do certo, ou o caminho do errado. Ou o caminho daquilo que produz bondade, beleza, ou o caminho que produz maldade e feiura. Sempre é assim. Essa é a encruzilhada da tentação que sempre está diante de nós, o tempo todo, nos ameaçando. E aí nós teremos, veja só, e é só o crente que desfruta disso. É só o crente que desfruta disso. Ele vê diante daquela encruzilhada, ele fala assim, opa, eu posso trilhar o caminho da bondade, daquilo que é bom, daquilo do que Deus deseja que eu faça. Mas sempre tem um velho homem, aqui na barrinha da calça de todo mundo, falando assim, não vai por esse caminho não, vai por esse caminho aqui. Esse caminho aqui. Não, mas esse caminho aí eu sei que não é bom. É bom sim. A mesma tentação do Éden. É certo que não morrereis. Pode vir por aqui. Esse caminho não gera morte, não. É certo que não morrereis, pode vir. Se você vier aqui, você vai até ficar melhor. Serão como Deus. Não foi isso que a serpente fez lá? Nós somos tentados. O tempo todo nós... Não vem por esse caminho. Vai ter alguma coisa boa para colher. E a gente vai por caminhos tortuosos e maldosos que sempre nos levam para um destino muito infeliz. Muito infeliz. Irmãos, nós somos tentados o tempo todo. Nós somos tentados desde a hora que nós acordamos. Nós acordamos e somos, por vezes, tentados, como nós vimos aqui em Provérbios, né, capítulo 6, a ficar um pouquinho mais na cama. Enquanto o nosso dever é levantar e trabalhar. Mas como a preguiça nos tenta, nós somos tentados, por vezes, a esquecer que no abrir dos nossos olhos, quem nos deu vida foi o Deus Todo-Poderoso. E às vezes nos esquecemos desse Deus e corremos para os nossos celulares, para que esse mini Deus possa trazer as primeiras coisas à minha mente. Nós somos tentados, por vezes, em nossos casamentos, a achar que tem pessoas melhores ali do lado de fora que poderiam nos servir melhores, como maridos e como esposas. E a gente minimiza aquelas pessoas a quem Deus nos deu. Nós somos tentados, enquanto pais, a achar que nós merecíamos filhos melhores do que nós temos, porque esses filhos nos desobedecem muito. Nós somos tentados, enquanto filhos, a achar que os nossos pais estão bem de filhos, porque ter um pai e uma mãe como o nosso não é coisa tão boa assim. Nós somos tentados em nosso trabalho a achar que nós somos a última bolacha do pacote do biscoito, e por isso nós deveríamos receber melhores do que os outros, ter um salário melhor do que quem está do meu lado, e às vezes trabalhando mais do que eu sou tentado a achar que eu sou o melhor da minha área. Nós somos tentados, por vezes, a achar que o domingo é o dia do descanso, mas não o descanso no Senhor, o descanso da minha própria vida, das minhas correrias, e que, ficar um domingo em casa, Deus vai perdoar, porque afinal de contas eu estou cansado. Eu sou tentado, um dia de culto, a ver televisão. Nós somos tentados, por vezes, em nossa vida, em nossa jornada, aqui dentro da igreja, da mesma forma que nós fazemos no ambiente de trabalho, achar que nós somos crentes melhores do que outros. E ser inundado por uma soberba de algo bom, que nem tão bom a gente é assim. Mas a gente é tentado a achar que é um crente um pouco melhor do que os outros. A gente é tentado, como pastor, a achar que nós temos mais a ensinar do que aprender. Assim também como nós somos tentados, enquanto estamos ouvindo um pastor, a achar que eu poderia ensinar o pastor algumas coisas. Nós somos tentados o tempo todo por nossas cobiças, por nossos desejos da nossa carne. E a gente tem que lutar contra esse inimigo sagaz que está diante de nós. E essa luta tem que ser uma luta real. Mas eu queria deixar uma esperança para todos nós aqui.
Vocês lembram do Jesus que foi humilhado para o deserto, com fome, com sede? Em qual das 3 tentações ele caiu? Nenhuma. Se o primeiro Adão caiu na primeira tentação que ele teve, o segundo Adão venceu todas as tentações da sua vida, inclusive uma última. Quando ele estava no jardim chorando sangue de lágrimas, ele foi tentado, e era o Deus da glória, que tudo poderia fazer. Disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele disse: mas que seja feita a tua vontade. Ele sabia qual era a vontade do Pai. A última tentação de Cristo, que era a sua cruz na morte, ele o venceu por nós. E o que ele conquistou por nós, com todas as tentações que ele venceu? Uma roupagem que, quando nós estivermos na glória eterna, será revestida também em nós. Irmãos, é tão difícil ver nesse mundo, ser tentado o tempo todo, porque eu sou tentado o tempo todo. Não sei vocês, a gente é tentado a dar até mal resposta em pessoas que nós amamos, né? O tempo todo a gente está sendo tentado em várias coisas. Já pensou que um dia a gente não vai ser tentado em nada? Em nada. Nós vamos olhar uns para os outros, Fabinho, a gente não vai desejar nada de ninguém. Já pensou nisso? Já pensou que nós não vamos pensar em substituir nada nas nossas vidas? Que nós não teremos mais decisões difíceis na nossa vida? Às vezes a gente tem decisão tão difícil, né? E tem decisão difícil mesmo. A gente sabe, tem situações que a gente não sabe se vai dever o pai ou o irmão. Nesse mundo a gente está repleto de decisões, de encruzilhadas que nós somos tentados, e muitas vezes nós estamos em situações que a gente só tem caminho ruim, a gente nem acha o caminho bom, nós estamos nessas tentações. Irmãos, que alívio será quando nós estivermos na glória eterna, eu não tiver que decidir entre o bem e o mal, entre o erro e o acerto, onde não vai existir mais decisões que vão afetar a minha vida com o próprio Deus, nem a vida com as pessoas que estarão em volta de mim. Serão milhares de milhares, diz a palavra de Deus, né? Todos os crentes reunidos. A gente não vai ter mais decisões que nos atrapalham. Acabou. As tentações acabarão na glória eterna. Que alívio será. Cristo conquistou isso por nós, vencendo cada uma das tentações. Porque se Cristo tivesse caído em uma tentação, eu não estaria aqui pregando essa verdade. Mas louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Redentor. Ele, como um homem humilhado, ele venceu cada um de nossos inimigos. Ele venceu o próprio Satanás, ele venceu as próprias fragilidades do seu corpo, ele venceu as autoridades da época, ele venceu aquelas pessoas que tentaram tirar Cristo do caminho, e até o próprio Pedro, veja só. Quando falou assim: Cristo, não vou deixar que ninguém mate você, arreda Satanás. Eu tenho que morrer. Eu sei que é duro, mas eu vou morrer. Até o último inimigo, que ainda Cristo foi tentado em não ir para aquela cruz, ele venceu aquela última tentação. Ele foi na cruz por nós. Para quê? Para que num dia futuro, eu não sei que dia será, nenhuma tentação mais nos alcance. E louvado seja Deus por isso. Essa é a vitória, uma das vitórias que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. E a gente tem que se alegrar nisso, irmãos. Eu estou ansiando por esse dia. O dia que eu não vou ter mais a possibilidade de optar pelo mal, de me colocar numa furada. Porque eu continuo fazendo isso, irmãos. Eu tomo uma decisão e faço, que furada. Isso um dia vai acabar. Vai acabar definitivamente. Quando nós fecharmos os nossos olhos para essa história, abrimos os nossos olhos na eternidade, só vai ter decisão fácil para a gente. A nossa decisão vai ser se eu converso com Moisés ou com Abraão naquele dia, entendeu? As decisões fáceis. Acabou as decisões difíceis na nossa vida. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, bendito seja o Senhor, o Deus da nossa salvação, o Deus vivo, verdadeiro, o Deus
que é o guerreiro que venceu batalhas difíceis para nós. Ó Pai, grandes vitórias o Senhor tem dado ao seu povo. A gente sabe que pode desfrutar dessas vitórias ainda aqui, Deus. E uma delas é vencer as tentações. Algo que nós não poderíamos. Mas hoje nós podemos, Deus, vencer as tentações. E louvado seja o Senhor por isso. Obrigado, Deus, por nos ajudar em decisões difíceis que nós temos em nossas vidas. Mas temos que reconhecer, Deus, ainda nós escolhemos e escolhemos mal. Por isso eu te peço, Deus, nos ajude a fazer boas escolhas. Nos ajude, Deus, a lutar contra essas tentações reais, que muitas vezes vêm da nossa própria cobiça, da nossa própria carne, tentações que também vêm pelo inimigo das nossas almas, Satanás. Nos ajude, Deus, a vencer essas tentações. Precisamos do auxílio do Senhor, precisamos que o Senhor, de fato, esteja conosco nessa empreitada, para que a gente possa vencer as nossas tentações. Ó Deus, e que cada vitória pequena das tentações que nós temos hoje, elas possam ser um reflexo da vitória final, da vitória definitiva, que nós encontraremos na glória eterna, quando mais não haverá tentações. Nós não seremos tentados por nada, nem por uma outra pessoa, nem por seres angelicais. Ah, Deus, nada mais há de nos tentar, e louvado seja o Senhor. Desejamos isso, Pai. Nós desejamos viver uma vida eterna, onde que não há mais decisões difíceis, não há mais decisões que gerem o mal. Obrigado, Pai, por conquistar isso por nós, Deus, porque nós sabemos que essa vitória teve um preço, o preço que o nosso Senhor e Redentor Jesus passou aqui na terra, vencendo cada uma das tentações. Que nós possamos, Deus, nos alegrar com isso. Bendito seja o Senhor, Deus das nossas almas. Ó Pai, planta no nosso coração o desejo, Pai, de estar contigo, o desejo de desfrutar dessa verdade, Deus. Nós não sabemos o tempo que o Senhor reservou para nós, mas coloque em nós, Deus, o anseio pela glória futura. Essa é a oração que eu faço, Deus, por mim e pelos meus irmãos, confiados, Deus, confiados, na fé firme, que um dia todo o mal se apartará de nós. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, estejam conosco, o povo de Deus reunido aqui nessa noite, e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a terra, até que Ele venha. Amém, amém.